Oi galera, eu sou a Galega, professora de Geografia. Nossa temática de hoje, espaço agrário. Não tem prova do Enem que isso não apareça. Então nós vamos ter que primeiramente avaliar a evolução desse espaço. Primeiramente, vamos chamá-lo de arcaico, primitivo. Então qual era o objetivo aqui? Sustento. Usava-se muito da tração animal, tração humana. Ferramentas muito simples. Técnicas arcaicas. Quando a gente entra na evolução, ou melhor dizendo, na fase moderna, é porque a gente associa isso à revolução industrial. Então a gente já consegue perceber o uso do maquinário, máquinas. Nós conseguimos identificar aqui a busca da produtividade e com certeza para chegar nessa produtividade, o uso mais intenso de agrotóxicos. Quando falamos de produtividade agrícola, não esqueçam, estamos falando de capacidade de produção. Mais tecnologia, mais técnicas de correção e conservação de solo em menos terras. Isso caracteriza produtividade. Quando a gente entra na fase evolutiva contemporânea, é porque onde começa o teu espaço agrário? Começa no laboratório. Então a gente usa muito aqui a pesquisa científica. É aqui que nós vamos encontrar o uso dos organismos geneticamente modificados. Claro que o objetivo continua sendo a produtividade. Não esquecendo que em virtude da informatização, que vai chegando ao meio rural também, nós vamos encontrar a realocação das atividades, da atividade de trabalho. Quer dizer, eu preciso de uma mão de obra cada vez mais especializada. Então aqui a gente tem a informatização. Ligado a isto, vocês vão encontrar a famosa Revolução Verde, aonde a gente tem os países desenvolvidos trabalhando com inovações tecnológicas, mais máquinas, mais sementes, mais insumos e, consequentemente, vendendo isso para os países subdesenvolvidos para poder minimizar a questão da fome. É uma relação de dependência econômica, de investimento e empréstimo. Beleza, e aí a gente entra nos sistemas agrícolas. Quando a gente avalia o sistema agrícola, eu estou avaliando 3 fatores. Eu estou avaliando primeiramente terra, segundo, capital, terceiro, mão de obra. Então vai depender do tipo ou da quantidade desses fatores para a gente identificar qual é o sistema, se ele é extensivo ou intensivo. Quando ele for extensivo, é porque ele depende basicamente das condições da natureza. Esse aqui é o fator preponderante. Quando eu falo do sistema intensivo, eu dependo do capital, eu dependo de uma mão de obra mais especializada. Então aqui o importante é capital e tecnologia. Isto aqui vai te levar à produtividade. A gente pode ainda observar tipos de agricultura. Algumas são perfil de países subdesenvolvidos e outras de países desenvolvidos. Quando eu falo da agricultura de subsistência, eu estou falando em sustento. Plantar para comer, está muito ligado ao sistema agrícola extensivo, que eu dependo basicamente das condições da natureza. Quando eu falo do itinerante também, por quê? Porque eu uso uma técnica errada, ou eu faço um desmatamento, eu faço uma queimada, e aí eu busco novas terras. Então aqui na realidade eu faço uma troca de terras. Ainda estou dentro do sistema extensivo, do que a natureza me oferece.
Quando eu falo de plantation, a gente está falando de uma herança colonial, quer dizer, daquele sistema de exploração colônia e metrópole, que se mantém ainda hoje, embora eu não tenha mais essa dependência política, mas existe a dependência econômica. Então, qual é a característica aqui, ó? A monocultura. Sempre grandes propriedades. Em geral, se aplica a expressão latifúndio. Então, grandes propriedades. Além disto, vocês vão encontrar o objetivo de uma mão de obra inicialmente escrava e depois extremamente barata e o comércio externo. Então hoje a gente tem muito da questão da commodity. Quando a gente fala de jardinagem, isso aqui é um perfil asiático, países pequenos, extremamente populosos e com uma mão de obra barata e numerosa. Então aqui eu tenho sempre pequena propriedade. Eu tenho uma mão de obra excessiva, mão de obra numerosa, e eu vou encontrar ainda aqui produtividade, não pela tecnologia, mas sim pelo excesso de mão de obra. Então passa a ser produtividade, ó. Beleza, a comercial mecanizada já é o perfil dos chamados belts, dos cinturões agrícolas. Vocês vão encontrar muito nos Estados Unidos, Canadá, na Austrália. Então são grandes propriedades altamente mecanizadas, como o próprio nome já diz, e a gente tem muito do subsídio governamental, quer dizer, o protecionismo. Na intensiva já vem mais o perfil europeu, e no perfil europeu a gente sabe que as propriedades são de médias para pequenas, e aí o que tu encontras? A busca da produtividade, então técnicas, a aplicação de técnicas de correção e conservação de solo. Isto aqui é um perfil de produtividade. Beleza. Aliado ainda ao espaço agrário, vocês vão encontrar dois tipos de produção. Uma chamada familiar, e a gente consegue perceber isso claramente no Brasil, e outra patronal. Quando eu falo da agricultura familiar, eu estou falando de propriedades que tenham módulos inferiores a 4. E obviamente que a base é de cunho de sustento familiar. A gente sabe que é a que mais emprega, de 10 empregos na zona rural, 7 é da agricultura familiar. E a agricultura patronal é aquela do sistema intensivo que vai utilizar tecnologia e automaquinário. Então está muito ligado a uma cadeia produtiva chamada agronegócio. Claro que eu vou precisar lá do capital, ó, o banco que vai financiar. Para tua produção chegar nessa capacidade de produzir, quer dizer, na produtividade, tu vais precisar aqui do que a gente chama de insumos, quer dizer, a tua infraestrutura, sementes, maquinário, agrotóxicos, toda a tua base para ampliar a tua produção. Consequentemente, tu vai precisar fazer um processo de transformação dessa produção. Então, isso aqui vai te levar à agroindústria. Essa agroindústria é a transformação dessa tua produção. Então, eu posso usar a expressão porteira, pré-porteira, pós-porteira. Ligado a essa cadeia produtiva, tu vais encontrar ainda a distribuição. Em geral, esse é o gargalo. A distribuição dessa cadeia produtiva. Mas a gente consegue perceber bem claramente um grande investimento nesse setor que está ligado àquelas chamadas fronteiras agrícolas, por incentivo governamental inicialmente. Na estrutura fundiária, quando a gente avalia isto, avaliamos o quê? Avaliamos distribuição das propriedades rurais. No caso do Brasil, essas propriedades elas estão mal distribuídas. Então aqui eu tenho desigualdade na estrutura fundiária. Bom, como é que eu identifico essa propriedade? Quando é que ela é um minifúndio? Quando é que ela é um latifúndio? Eu tenho que ter para isso uma referência. E a referência está na lei. Essa referência é chamada de módulo. Módulo rural nada mais é do que uma propriedade familiar adequada. Quer dizer, com quantos hectares de terras eu consigo duas coisas, sustento e lucro. Isto é o ideal, é a tua referência. A partir daí, eu faço a classificação das propriedades rurais,
que pode ser um minifúndio inferior ao módulo, pode ser um latifúndio que vai extrapolar o módulo e pode ser uma empresa que também extrapola o módulo. Então isso aqui eu já sei que é inferior ao módulo, vai estar muito ligado à agricultura familiar, certo? Obviamente sustento. Quando eu falo latifúndio, é grande propriedade. Eu posso ter dois tipos. Eu posso ter um latifúndio por dimensão, onde ele vai extrapolar os 600 vezes o módulo, e posso ter até 600 vezes o módulo. O que caracteriza o latifúndio por dimensão e o de exploração? Essas duas expressões aqui. Ou ele é ocioso, terra apenas para valorizar, ou é improdutivo. Então, essas terras aqui, classificadas como latifúndios, elas estão passíveis de desapropriação para assentar famílias, que é a reforma agrária do novo tipo. E também temos propriedades rurais que vão até 600 vezes o módulo. Então, qual é a diferença em relação ao latifúndio? Que a empresa é produtiva. Como a gente sabe que a nossa estrutura fundiária ela é desigual, a gente vai ter que avaliar a área e vai ter que avaliar a quantidade de estabelecimentos rurais. Quando eu falo de área, quem ocupa a maior área? Latifúndios. Muitas terras na mão de poucos. Quando eu falo quantidade de estabelecimentos rurais, e eu pego lá o cadastro fundiário do INCRA, eu vou observar que a maior quantidade é de minifúndios. Quer dizer, muitos com pouca terra. Então isso já caracteriza a desigualdade na estrutura fundiária brasileira, que é uma herança colonial. Esses aqui que nós falamos, eles são proprietários. Mas existem outras relações de trabalho no meio rural. Eu posso ter um aluguel, que a gente vai chamar de arrendatário, então um arrendamento. Esse arrendatário, ele estabelece um valor fixo para este aluguel, mas podemos ter também uma parceria. Esta parceria é pagamento com parte da produção. Em geral, vai se usar muito a expressão meeiro, pagar com metade da produção. Além do aluguel, nós temos invasões de terras. E aí vocês vão encontrar justamente os poceiros, que não possuem o título de propriedade, e vão encontrar também os grileiros. O grileiro, em geral, é aquele que expulsa o poceiro, inicialmente usando títulos falsos e hoje muito através da violência. Então, hoje a gente tem muito a questão da grilagem na Amazônia, onde nós vamos encontrar terras devolutas, pertencem ao governo, mas não tem registro jurídico. E além disso, nós vamos encontrar os chamados empregados. Empregados permanentes, que são aqueles que têm carteira assinada, isso corresponde a 5%, os demais são temporários. Dos temporários, nós vamos destacar a peonagem. A peonagem é um tipo de escravidão por dívida. Então, a gente avalia não só a relação comércio, mas a gente avalia a relação social também. Então, vocês encontram aqui escravidão por dívida, principalmente na Amazônia, onde fica difícil a fiscalização. Gostou? Dê um like aí no nosso vídeo e inscreva-se no nosso canal Delta Medicina Online.